Isabel, bom dia. Ela preparar a maquinazinha para quem quiser seguir tudo isto a partir deste mês, não é depois verdade? colocarmos no Facebook. Isabel, Muito bem. porquê hoje decidirmos que iríamos falar de hipnose? Ora bem, exatamente porque esta terapia é uma mais-valia. Esta terapia é importantíssima, conseguiremos resolver muitos problemas a partir desta terapia e há que torná-la conhecida, há que se falar, há que se mostrar estas mais-valias desta terapia. Assim, cá estamos, fazendo esta divulgação. Sendo assim, convidaste quem para vir falar? Convidei efetivamente a minha filha porque ela está-se a afirmar cada vez mais nesta área, está a conseguir trazer resultados muito positivos, resultados muito gratificantes e dessa forma vamos ter aqui a Isabel Gomes. Muito bom dia, Dona Isabel. Para quem não gostava da rádio, agora não quer para coisa. Bem, isto era para dizer já. Isabel, bom dia. Bom dia. Tudo bem contigo? Olha, para já tudo agradeço teres aceito este convite e falar numa área que começaste agora. O que te levou, afinal, a entrar neste mundo da hipnose para ajudar as pessoas? É mais uma mais-valia? É mais uma mais-valia, porque ouvimos muita vez, principalmente quem trabalha no tarot, né? Porque toda a gente sabe que eu acabo de vir do tarot e que pratico muito tarot, que é outra das minhas paixões. Uma das coisas que se ouve muito é isto deve ser karma, isto tem que vir de trás, isto é de uma vida passada. E na altura, quando comecei a fazer, já há uns anos, quando fiz a primeira formação em hipnose de vidas passadas, foi exatamente por causa disso. Estava-se a começar a falar nas vidas passadas e atribuía-se muitas coisas para as quais não há explicação nesta vida, a vidas passadas, e que vinha daí o trauma, o problema, o gosto, o que fosse. E também se atribui às vidas passadas a resolução de esses problemas, ou à vida atual, através da regressão às vidas passadas, a resolução desses problemas que existiam na vida atual. Pediste que te fizessem a hipnose para, e disto estás-me a falar em vidas passadas, tu achas que, se calhar, que há uns bons séculos foste alguém que utilizava estas terapias para tal? Não sei, eu acho que as vidas passadas Nunca pensaste nisso? Nunca pensei muito nisso. Eu acho que as vidas passadas funcionam muito bem para quem acredita que existem outras vidas. Portanto, para quem acredita que existem outras vidas, é uma crença e, como qualquer crença, nós temos que pegar nessa crença e utilizá-la sempre a favor da pessoa. Portanto, se para a pessoa for válido que existem vidas passadas e que é de uma vida passada que vem, para mim tudo bem, é isso que é válido. Para ti e é a partir válido? daí... Eu sou uma crente descrente. Eu acredito em tudo, mas não... És mais ver para querer? Sou mais ver para querer, ou então, se não conseguir esta explicação, também não mexo muito naquilo, deixo estar, não é nada que eu diga acredito piamente, mas também não desacredito. Portanto, eu deixo as coisas como estão. Prefiro, se for benéfico para mim, tudo bem, se não fizer sentido ou se não for benéfico, eu deixo estar como está e também não mexo muito no tempo. Nunca pensaste para ti própria que teres esta vocação para estas coisas que te poderia ser dado a conhecer por um familiar antigo ou alguém que achou que tu eras a pessoa indicada a estares, porque cada um de nós tem uma função no mundo. Claro. Para muito que nós pensemos estamos cá por estar, não. Cada um tem a sua função. Se a desenvolve ou não, também tem a ver com cada um. Exatamente, isso está Agora, visto aí e está falado muito. Porque muitas vezes diz, eu sofro tanto, se calhar na outra vida era assim, assado. Exatamente. Tem é que se mentalizar e ir a fundo e ver o porquê de muitas coisas. Já pensaste nisso muitas vezes? Eu já fiz regressões, não vou mentir, claro que antes de começar a praticar, ou quer que seja, eu fiz as regressões. Aliás, a primeira regressão que fiz foi em formação, foi em contexto formativo. Antes disso nunca tinha tido qualquer contacto com a hipnose. Se todas as regressões que fiz, incluindo a vidas passadas, se me acrescentaram e se me trouxeram mais qualquer coisa, sim. Mas o que é que eu acredito nisso? É que tudo o que eu estou ali a viver, pelo conhecimento que tenho, aquilo tem a ver com metáforas, é como os sonhos. E está relacionado, sim, no nosso inconsciente com qualquer coisa que se passa no nosso consciente. Agora, se foi numa vida passada ou não, não existe muito essa certeza, por muito que existam os estudos, porque há coisas que não são fáceis de provar ou de comprovar a nível científico. Mas tudo aquilo que eu vi, ou tudo aquilo que eu vivi a ir a essas regressões ou vidas passadas, para mim foi muito útil. Acrescentou-me, explicou-me. Se este meu saber vem de vidas passadas, eu não consigo definir isso, ou não consigo ter essa certeza, ou não consigo dizer isso. Consigo, por exemplo, dizer de consciência que tenho, não é? A nível consciente, que desde pequena sempre vivi ou estive nestes mundos.
ou para as mãos da minha mãe, ou para as mãos de uma avó, ou para as mãos de tias, mas sempre estivemos nestes mundos. É uma coisa que para mim nunca foi estranha. Nunca foi nada que eu dissesse que era complicado. Eu lembro-me de ter 4, 5 anos e de ver o meu avô fazer Reiki. Quer dizer, nessa altura isso era uma coisa que nem se falava, nem se sabia o que isso era. Nem sabia o que era o Reiki. Nem sabia o que era. Eu via aquilo e dizia-me só para estar quietinho e sossegadinho, e estavam ali a fazer o alinhamento dos chakras e eu não percebi bem o que aquilo era. Eu, das memórias mais antigas que tenho, posso dizer isto, não? Claro. Das memórias mais antigas que tenho é de ter vindo cá a Portugal um tio nosso, que é pai de santo no Brasil. Sim. E fazer uma gira. E eu ficar super impressionada a ver aquilo por causa do fogo. Portanto, na minha casa isto sempre foi comum e típico. Não era coisa que se falasse cá fora ou que se expusesse, mas havia um comungar de ou várias filosofias, de várias coisas. Sempre foi muito usado, lá está, os chás. Sempre foi muito usado a parte de se tentar meditar, de ler muito, de ler tudo o que aparecia cá. Eu lembro-me de crescer a ver a minha mãe a ler livros de Allan Kardec. Portanto, todas essas coisas fizeram com que eu tivesse uma mente muito mais aberta e muito mais receptiva a tudo. Aliás, a primeira formação que eu fiz de hipnose de vidas passadas, eu fui com a minha mãe, que é a minha companheira quase sempre de formações, e fomos às cegas. E vamos ver o que é. Vamos experimentar a ver o que é. Adorámos, fizemos mais formações noutros locais, até inclusivamente no Instituto. Mas pronto, tem sido sempre assim um desenvolvimento e um crescimento. Portanto, eu não sei se virá de vidas passadas, se acaba por vir desta vida. Uma coisa é certa, isto já Mas é natural. São coisas milenares, no fundo. Exatamente. Que não se desenvolveu, só que se perdeu no tempo e agora Exatamente. voltou-se a ter. Também é verdade, porque no fundo sabemos que muitas vezes se encontra, quando se faz um estudo a nível mundial, acaba-se por se encontrar algo que tem a ver com estas coisas e assim, espera, isto já se usava. Aliás, tudo se interliga. Se nós formos a ver, qualquer terapia se interliga e as terapias provêm todas muito umas das outras, porque uma pessoa descobre que funciona melhor assim e que assim se calhar é mais correto e que não estão a usar ou que assim também é mais benéfico. Portanto, tudo se interage. Para mim é impossível hoje em dia fazer uma consulta de tarô sem usar hipnose, ou fazer uma terapia de Reiki sem usar hipnose. Então, visto que tu fazes tarô e terapias de Reiki, isto são tudo terapias distintas ou elas complementam-se? Não, todas elas se complementam. Ainda ontem eu estava a falar disso com uma terapeuta nossa que também faz leitura de aura, que ela é uma terapeuta que vai ali ao espaço. E eu acho que qualquer terapeuta que avance mais e que estude mais e que procure mais e que tente sempre evoluir e estar atualizado, se vai a perceber disso. Tudo se complementa. Então podemos, por exemplo, e desculpa interromper-te, que o Reiki tem um pouco de hipnose no meio disto. O Reiki tem um pouco de hipnose dependente do terapeuta. E usar o Reiki com hipnose a favor ou em benefício do paciente que ali temos pode ser extremamente benéfico. Eu, com uma terapia de Reiki, já consegui descaracterizar alguns casos através da pré-talk que acabo por ter com o paciente. Não é uma hipnose, obviamente, claro que se for um caso mais complicado, a pessoa tem mesmo que passar para uma hipnose mais terapêutica, uma coisa mais à séria, mas pequenas coisas podem ser retratadas e vão dar um novo fio condutor à vida da pessoa. Portanto, até mesmo em tarô isso é possível. Haver pessoas que eu já cheguei até a referir isso aqui, que me vão lá achar que fizeram mal olhado, e não é mal olhado, nem é nenhum trabalho de magia, não é nada, mas é a dificuldade da pessoa, ou é o obstáculo que a pessoa tem que atravessar, ou é um obstáculo que ficou para trás e ela não ultrapassou e aquilo ficou sempre ali a fazer aquela marca, aquele peso a nível emocional, que depois vai fazer com que ela não consiga evoluir ou não consiga ter outros mecanismos de resposta, ou fique sempre ali com um trauma associado e esse trauma vai desenvolvendo e vai crescendo, porque tudo isto são processos feitos a nível da nossa mente para nos proteger, por impossível que pareça. Porque nós Começa por nós e depois com os outros? Começa sempre por nós. Aliás, qualquer mudança que nós queiramos ver nos outros, temos que primeiro fazê-la em nós. Porque se nós queremos que o mundo mude, primeiro temos que mudar nós. Porque o mundo não vai mudar porque nós queremos que ele mude. Temos que ser nós a mudar e a nossa atitude a mudar para que as coisas mudem à nossa volta. Quando uma pessoa não é crente nestas terapias e que vai pedir ajuda... Não precisa de ser crente. Não? Não precisa. E achas que as pessoas aceitam com facilidade isto e quando não vêm resultados pensam assim, lá vai mais uma que eu apanhei? Não, elas veem sempre resultados. Olha, às vezes até os olhos abertos. Às vezes até com os olhos abertos. Eu posso contar, por exemplo, 2 ou 3 casos. Eu tive um caso de um rapaz que foi ali ao espaço e como a mãe não lhe disse o que é que ele ia fazer,
ele ia super intimidado, ia super aflito e com uma ansiedade tremenda e mal entrou no espaço, assim que entramos no gabinete, ele começa a suar frio e pronto, os jeitos dele desmaiar, a passar ali mal, e disse, olha, vamos até ao café, vamos falar no café. Tiveste que Fiz-lhe hipnose no sair café. do espaço. Sim, que estas saí do muitas espaço, vezes. ou seja, no fundo acabei por sair da minha zona de conforto, que não é a minha zona de conforto, porque eu consigo fazer e usar as técnicas em qualquer lado, porque aquilo acaba por ser uma coisa tão intrínseca que não dá para separar aquilo que sei fazer e aquilo que sou da Isabel pessoa, não há separação, é aquilo que eu sou. E então fomos para o café em frente, enquanto estávamos a beber uma água e um sumo e um café, eu fiz-lhe a terapia e a consulta e quando voltámos ao espaço ele entrou no gabinete. Isto com pessoas à volta, ou seja, Sim, na esplanada do café em frente ao espaço. Isto dás a dar a entender, e ainda bem, que muitas vezes não é necessário haver um espaço que as pessoas muitas vezes considerem intimista. Não, pelo contrário. Os incensos, as velas e tudo e mais alguma coisa. Não necessita. Não é necessário nada disso, pelo contrário. O que é necessário, o que é fator essencial, é que a pessoa queira e esteja à vontade. Portanto, se a pessoa não estiver à vontade ali, eu não vou conseguir fazer uma boa terapia ou ajudar a pessoa na medida, no resultado que poderia fazer, ou obter o resultado que queria. Portanto, eu tenho que tornar sempre tudo o mais confortável possível para a pessoa. Eu já fiz hipnose, ou já retratei problemas e acabei por fazer hipnose em casamentos, no 3 de março, em plena praça em Lisboa, como é que se chama aquela praça do McDonald's? Praça da Figueira, já fiz em tantos sítios, porque hipnose pode ser conversacional. Nós podemos, através de estar a falar com outra pessoa, retratar aquele problema e já não fazer sentido para a pessoa continuar a manter aquele problema. Não existe, mas isto com coisas mais leves, claro. Porque também já tratei de casos complicados em que... E gostava de ter filmado, gostava muito de ter filmado. Eu tive um caso que me deixou muito marcada, porque é um miúdo novo, um miúdo espetacular, extremamente inteligente, que era seguido na psiquiatria há muitos anos, começou pela psicologia, passou para a psiquiatria, faz medicação há muitos anos e não estava a ter resultados, pelo contrário, ele começou a ter cada vez mais síndromes e mais problemas. Na primeira consulta que fizemos, ele dava saltos na Marquesa, ele saltava mesmo, portanto ele estava num estado de ansiedade e tudo mais. E na segunda consulta já não, e da primeira consulta, ou seja, ele fez a terapia uma quinta, e no sábado e no domingo ele teve resultados, que a mãe na segunda telefonou-me a chorar, a contar os resultados que o filho tinha tido, e dizia, nunca tinha visto isto a acontecer. Ao fim de tantos anos, pela primeira vez eu começo a ver resultados. Porque ele nunca tinha levado uma rapariga à casa, ele levou pela primeira vez uma rapariga à casa, no sábado, portanto fizemos a terapia numa quinta-feira à noite. No sábado ele já levou uma rapariga à casa e a mãe disse, eu falava com ela normalmente que ela nem queria acreditar no que estava a ver, para ela aquilo era uma coisa rara, né? Nunca tinha acontecido. E no domingo apaziguou a relação com o pai. E ela dizia, mais uma vez eu nunca tinha visto aquele momento. Os dois abraçados, a falarem, a conversarem, a chorarem, a retratarem tudo. Portanto, a hipnose tem sempre essa mais-valia. Porquê? Porque vai ao fundo da questão, vai ao início do problema, retrata o problema no estágio inicial e a partir daí aquilo deixa de fazer sentido. A pessoa não esquece, a pessoa sabe que está lá. Mas já não dói, ou já não tem o peso a nível emocional que tinha. Porque enquanto aquilo tiver aquele peso e sempre que houver qualquer situação que a nossa cabeça enquadre como semelhante àquela inicial, que traga a mesma emoção, que traga o mesmo medo, traga qualquer emoção associada à inicial, ela vai bloquear aquilo para não nos fazer mal. É assim que a nossa mente funciona, porque nós só temos 3 tipos de reação: fuga, ataque ou paralisia. Se a pessoa fica parada, não tem qualquer tipo de reação. E depois o fugir ou atacar é consoante aquilo, como temos que reagir. E a partir daí, qualquer emoção que seja enquadrada nestes 3 tipos de reação vai aumentando o problema que a pessoa traz. Deixa-me aqui mencionar aos nossos ouvintes para ter um dia uma conversa com a Isabel Guerreiro, aqui já mais no Reiki, no Tarot, mas com o hipnose já pode ser com a Isabel Gomes. Pode encontrar no Supercenter Anaísa, loja 1, na Rua do Bairro Afonso Costa, e o telefone é o 265-546-400, ou na Praça do Brasil, e o telefone é o 265-410-621. O que é que se pode tratar através da hipnose? Tudo ou não? Tudo. Pode-se tratar tudo.
Há Olha, problemas. deixa-me só uma parte, que há uma do REC, que eu sei, porque já foi aqui bastante falado. As pessoas têm que se mentalizar que quando estás a fazer um tratamento ou estás a falar com a pessoa e que acabas por fazer a hipnose, nunca há contacto corporal. Depende das escolas. Porque há muita gente que pensa, eles tocam-nos em alguns pontos essenciais e que nos deixam a dormir. Não há nada. Já no REC já falámos nisto. As pessoas às vezes pensam não que é certas assim. e determinadas coisas que são feitas sem mais nem menos. Não é assim. Pode haver toque ou não haver toque. Tudo vai da pessoa que eu tenho à frente e tudo vai também do terapeuta. Também deriva muito das escolas. Por exemplo, a London College School não ensina, nem é adepta, nem quer que ninguém faça toque. Mas pode-se fazer toque, porque muitas das vezes o toque é usado para fazer uma âncora. O que é uma âncora? É eu associar algo àquele toque. Portanto, eu toco no ombro da pessoa, ou a pessoa toca no peito, e eu induzo-lhe uma sensação de bem-estar. Sempre que ela tocar no peito ou que tocar no ombro, aquela sensação de bem-estar vai voltar a ficar ativada. Portanto, aí pode haver um toque. Mas as âncoras também podem ser colocadas sem haver o toque. E ser a própria pessoa a tocar nela e a fazer. Portanto, não existe a necessidade do toque. Tudo vai da pessoa que eu tenho à minha frente, tudo vai da consulta, da interação que existe. Se eu tiver uma pessoa que não queira que eu toque, eu não toco na pessoa. Eu, por norma, também não costumo muito tocar, e quando toco, acaba por ser um toque leve no ombro ou no braço, nunca passa daí. Mas não existe a necessidade de haver grandes toques para se induzir. Claro que se estivermos a falar de uma indução rápida, ou de uma indução de choque, aí sim, tem que haver toque, que é aquelas induções mais usadas a nível de palco, ou aquelas induções mais usadas a nível de hipnose de rua. Aí tem que haver um toque, porque nós temos que criar a reação de choque à pessoa para fazer com que haja a entrada no estado de transe. Mas em gabinete, para uma hipnose terapêutica, não existe de facto a necessidade de fazer toque. Ao contrário, o que nós fazemos ali é a pessoa é colocada num estado de transe, e a partir daí nós fazemos todo o trabalho, todo o processo que tivermos que fazer, todo o procedimento, e nós conduzimos a pessoa a ir onde se tem que ir, a resolver o que tem que resolver. Nós só somos um canal com técnicas para resolver o problema daquela pessoa. Portanto, não existe qualquer necessidade. Quando a pessoa está na Marquesa, tudo aquilo que fala, a pessoa sabe aquilo que te transmite a ti? Tudo. As asneiras que podem sair? Tudo. A pessoa, quando acorda... A pessoa às vezes não fica assim ainda mais acanhada. Ei, eu disse isto, não devia ter dito, por exemplo? Não, nunca ficam acanhados nesse sentido, porque a pessoa vai à sua essência, no fundo. A pessoa é aquilo que ela é. Eu já tive regressões das pessoas regredirem há 4 anos e estarem numa birra e fazerem uma birra como uma criança de 4 anos e estarem exatamente a espernear na Marquesa. Ou já tive... Chuchar no dedo, começarem não saber a gaguejar. cantar. Eu tive um problema com um rapaz que ele tem um vício de jogo, mas não é pelo vício do jogo que ele tem aquilo era uma compensação emocional. E há muitos anos, quando entrou numa escola, quando entrou na secundária, começou a sofrer bullying, e quando ele começou a sofrer esse bullying, ele começou a gaguejar. A partir daí, ainda mais bullying ele sofria, portanto, ele tinha medo de falar. Também é uma pessoa extremamente inteligente, que está mal aproveitada na vida que tem, pela inteligência que tem, pela capacidade que tem, pelo fator humano que é, porque é uma pessoa, que achei o rapaz uma pessoa de 5 estrelas, extremamente inteligente, porque ele reconhecia que o problema dele, ou o vício dele do jogo, não era pelo jogar nem pelo ganhar dinheiro, mas pela adrenalina que aquilo libertava, ou seja, a maneira como aquilo que ele pensava, porque todos nós somos química, e todas essas adições ou substituições é exatamente para isso, para nos fazer libertar compostos químicos que nos vão dar aquilo que nós estamos a precisar naquele momento. E quando o regredi, ele começou a gaguejar. Portanto, todas essas coisas acontecem. A pessoa, quando regride àquela idade, ela volta a estar naquela idade, fala como se estivesse naquela idade, age como se estivesse naquela idade. É muito engraçado. E quando acordam, eles têm toda a noção do que se passou. Mas uma sensação diferente. Uma sensação diferente, porque aquilo que se passou... Sim, aquilo que se passou já não dói. A grande diferença é essa. Fala-me das diferenças entre um psicólogo, um psiquiatra e um hipnoterapeuta. Há diferenças nos três, não é? Há diferenças nos três. Mas podem-se conjugar os três. Que é uma coisa que ainda não é muito feita. No outro dia, por exemplo, apareceu-me lá na loja uma senhora com uma prescrição num papelinho de um psiquiatra que receitou florais. Eu fiquei extremamente admirada e achei aquilo assim espetáculo. Alguém a abrir a mente, porque quer dizer, isto faz falta, é necessário, tudo se complementa. Para além dos estudos que são necessários, como é óbvio, um psiquiatra estuda muito mais que um psicólogo ou com um hipnoterapeuta, mas a nível da terapia em si, numa terapia ou com um problema, com o mesmo problema, o psiquiatra demora 8 anos a conseguir resolver o problema. E porquê? Porque
Falando, por exemplo, num toque, um transtorno obsessivo-compulsivo. Um transtorno obsessivo-compulsivo é uma baixa da serotonina. Ao ser uma baixa da serotonina, o que eles fazem é uma compensação da serotonina com químico. Portanto, eles dão o químico à pessoa para compensar aquela serotonina. Mas o que fez a baixa da serotonina foi algum evento que não ficou bem retratado e que fez com que a serotonina baixasse naquelas 3 medidas que eu já tinha estado a falar há pouco, daquelas 3 causas que nós temos, e depois a partir daí desenvolvem-se todas as emoções e os sentimentos que temos. E ele compensa a serotonina, mas não resolveu a causa inicial. O psicólogo, o que faz a nível da sua terapia é recorrer às terapias cognitivo-comportamentais e aos estudos que tem, para tentar, através das terapias, conseguir fazer o reenquadrar do problema no estado atual. A hipnose o que faz é vai ao foco do problema e resolve o problema no foco do problema. Portanto, num psiquiatra nós demoramos 8 anos a tentar resolver um problema, num psicólogo demoramos 4 a 6 anos, e na hipnose demoramos no máximo 6 sessões. Eu nunca fiz 6 sessões a ninguém. Já tratei... Porque não houve necessidade, não é? Porque não houve necessidade, e já trabalhei esquizofrenias, transtornos obsessivos compulsivos, vícios, fobias. Fobias, medos, é uma coisa que se trata com uma sessão. E fica tratado por completo? E fica tratado por completo, porque o que nós fazemos é demonstrar ao nosso inconsciente que aquilo não representa perigo. Se aquilo deixa de representar perigo, não existe a necessidade da pessoa continuar a ter aquele medo. Claro que há perigos que são válidos e que nós temos que ter. Eu não posso, por exemplo, e aí lá vai do terapeuta e vai da pessoa, eu não posso, por exemplo, descaracterizar uma pessoa que tenha medo de cobras a dizer-lhe, não, chego lá, agarro na cobra, brinco com a cobra, e depois se a cobra pica a pessoa se for uma cobra venenosa, ou quem diz isso atira-se de um precipício. Portanto, há coisas que têm que ser retratadas com consciência, não é? Mas com uma sessão, por norma, conseguimos retratar a maior parte dos Hoje em dia, problemas. já que estás formada em hipnose, no Instituto, tens um programa de emagrecimento. Espera aí, explica-me aqui um pouco. Esse programa... O que é que tem a ver agora a hipnose? É o quê? Vais conseguir encaixar na pessoa, deixe de comer? O comer compulsivamente, ou seja, qualquer comportamento que a pessoa tenha que seja fora do normal, ou seja, qualquer excesso, representa uma falta. Portanto, se a pessoa come compulsivamente e se a pessoa já engordou compulsivamente, é porque existe qualquer coisa na vida dela que não está retratada ou que não está bem com aquela ou não está bem, e aquilo é um meio de compensação. Tal e qual que eu estava a explicar há bocado, que o transtorno obsessivo compulsivo é uma baixa na serotonina e o psiquiatra dá medicação que aumenta a serotonina para fazer essa compensação. Portanto, o que é que vai acontecer? A pessoa compensa, porque o comer é uma compensação, não é? O comer dá prazer, portanto a pessoa faz a compensação através da alimentação. O que nós fazemos nesse programa é, ela é acompanhada através de como nutricionista, é acompanhada pela nossa professora de ginástica, que também já aqui esteve, e depois entro eu com a parte da hipnose. E temos tido tantos casos de sucesso nesse sentido, em que há várias pessoas que mudam totalmente o seu comportamento e a maneira como veem a alimentação, que nós começamos então a fazer, ou vamos começar então a fazer realmente isso, mas uma coisa aberta a quem queira ir e não só às pessoas que já frequentam o espaço. Em que realmente elas são pesadas, vê-se o que é que têm que perder e o que é que não têm que perder, é feita uma reeducação alimentar, é feita a parte física para fazer o acompanhamento e ajudar nessa perda, e entretanto entra a parte da hipnose. Na parte da hipnose o que eu vou fazer é retratar, lá está, enquadrar e retratar, perceber de onde é que vem o problema que necessita daquela compensação, retratar aquela compensação, retratar a maneira como a pessoa come, trocar alimentos, motivá-la até para fazer a parte do exercício físico, porque nós tivemos, por exemplo, um caso de uma paciente que ela perder peso até queria, mas, por exemplo, a parte do exercício físico ela não se motivava que tinha que fazer o exercício. E aí ela atualmente está completamente diferente, é uma pessoa super saudável, com peso normal, e então é isso, no fundo, que nós fazemos nesse programa. Isso é 1 em 3. Ou É um 3 em 1. Assim. Mas Exatamente. agora, 1 em 3 a nível monetário. As pessoas ouvem-nos, falam, são 3 consultas. Não, a nível monetário não é nada que... Pode-se juntar as 3 consultas. Não, são sempre as 3 juntas, ou pronto. seja, todas as 3, isto é um programa, fica sempre tudo junto.
terá que ser feita uma avaliação inicial. Nessa avaliação inicial é que nós vamos ver o que é que a pessoa realmente necessita, o que é que tem que partir, o que é necessário fazer, o que é que não é necessário fazer, quantas vezes tem que ir por semana à ginástica, e depois a partir daí é feito o plano então ajustado mesmo a nível de valores e tudo à pessoa. Não é nada que se possa dizer que seja excessivamente caro, que não seja acessível à bolsa de qualquer pessoa, não é? Tendo em conta que hoje em dia também as coisas acabam por ser todas tão caras, mas não é nada que, até porque o pagamento é feito mensal, quando a pessoa começa, e é um pagamento mensal, e é tudo feito e ajustado nesse sentido, mas não é nada do outro mundo. Minha menina, conta-me lá uma coisa. Tu, ao fazeres esta parte da hipnose, já tinhas reiki, já tinhas também o tarot, fascinou-te este mundo. Não estás sozinha a fazer formação, há várias pessoas. A fazer formação a nível da hipnose? Sim. Há várias pessoas a fazer formação a nível da hipnose. O que é que sentiste à volta de ti em relação a outras pessoas? Achas que há aqueles que têm mais ou menos capacidade para tal? Visto que tu já tens... Ninguém te pode tirar de ti, e eu conheço bem a tua mãe, conheço a tua família já de trás, falaste do teu avô, eu recordo-me também do teu avô, como se fosse hoje. Cá está, a mente, quando quer, encaixa aquilo que quer, e eu estou a vê-lo na sua carvoaria. Mas será que toda a gente, ou seja, todos aqueles, e eu falo tanto aqui tanta vez que a tua mãe, os eventos que se fazem para as pessoas fazerem formação e isso tudo, será que todos estão capacitados para tal, ou eu tiro para dizer que sou? Não. Ou que eu tiro para usufruir de verbas? Estás a ver onde eu quero chegar? Já se tem falado aqui muitas vezes a história dos dinheiros. E voltamos outra vez à mesma história. Ora, aí está. Nem todo, seja no que for. Eu sei, até nos empregos é assim. Até nos empregos pode ser um médico, um enfermeiro. Desde que a pessoa não goste do que faça, a pessoa não tem a mesma capacidade, a mesma apetência, a mesma vontade para fazer um trabalho bem feito, porque está ali pelo dinheiro. Claro. Ao estar ali pelo dinheiro, não está pela pessoa. Se não está pela pessoa, o trabalho fica meio feito, ou um quarto feito. Já tenho tido muitos casos de pessoas que me vieram, de pessoas famosas, em que não conseguiram qualquer tipo de resultados e depois chegam ali com uma sessão, acabam por conseguir os resultados. Estás-me a dizer que muitas vezes é só não. Muitas das vezes é só não. Outras das vezes é o saber para dizer que sabem, para juntarem mais uma competência que depois não sabem utilizar essa competência. E na hipnose, ou no tarot, ou no reiki, é preciso ter muito cuidado com o que se faz, porque nós estamos a mexer, ou estamos a trabalhar com pessoas. Ao estar a trabalhar com pessoas, nós estamos a trabalhar com o mundo das pessoas, portanto é preciso ter muito cuidado na maneira e respeito, porque nós podemos alterar a vida daquela pessoa e alterar negativamente a vida da pessoa. Tu sentes quando estás a tratar de alguém que tens que ir mais a fundo porque a pessoa precisa de ajuda, não olhando, como é que é de explicar, não olhando é que a pessoa está ali a sofrer, mas olhando no sentido, eu vou ajudar, a minha forma de estar no mundo é esta. Sim. Sentes essa necessidade, por muito que às vezes as coisas é tão banais ali. Eu não faço as coisas de outra maneira. Aliás, eu quando faço, a nossa filosofia é que as pessoas saiam melhor do que aquilo que entraram. Elas têm que ser sempre melhor. Portanto, se eu tiver que estar numa terapia 2 horas com aquela pessoa para resolver aqueles problemas e para ela ser melhor, eu estou 2 horas. Se eu tiver que estar 3 horas, eu estou 3 horas. Se a pessoa, por exemplo, eu tenho uma rapariga que tinha uns problemas também complicados e através da hipnose eu ensinei-a, para ela não estar a fazer aquele gasto porque ela estava de baixa, ensinei-a a fazer a auto-hipnose e os passos que ela tinha que fazer e ela mudou a vida completamente dela, está ótima, o problema de saúde dela ficou resolvidíssimo, nunca mais voltou a ter aquele problema que para ela aquilo era horrível e desgastante. Mas eu faço questão de fazer isso e se aquela pessoa precisar que eu fique ali com ela 1 hora numa pré-talk, 1 hora no fim, 1 hora em transe ou 40 minutos, é o tempo dela, é aquilo que ela precisa. As pessoas costumam muitas das vezes dizer, eu acho que os meus pacientes preocupam-se mais com isso do que eu, porque eles dizem sempre, eu estou aqui há tanto tempo. Eu digo, calma, é o tempo que precisa, porque é o tempo que aquela pessoa precisa, e se eu fizer a terapia no tempo que aquela pessoa precisa, eu estou a fazer o meu trabalho. Portanto, eu sou má para negócio, mas eu tento sempre dar o meu melhor e fazer o meu melhor dentro daquilo que conheço e daquilo que sei. E se naquela altura eu achar que não fiz o meu melhor, vou para casa, estudo, aprofundo o assunto, falo com outros colegas, tento perceber
vou buscar, aliás, eu leio teses, leio mestrados a nível de psicologia, a nível de psiquiatria, leio todas essas coisas, terapia cognitiva comportamental, leio tudo isso para tentar cada vez melhorar mais e perceber mais do comportamento humano, de como é que a nossa mente funciona, para tentar ajudar quem me procura. Porque se eu não fizer isto, eu não estou a fazer um bom trabalho. A hipnose ajuda na doença? A hipnose ajuda muito na doença, porque a maior parte das doenças, 80% das nossas doenças são de foro emocional. Portanto, se nós retratarmos o que está errado, a doença da pessoa não faz qualquer tipo de sentido. Isto é falado, isto é transversal, isto é um conhecimento que é transversal. Se forem aos congressos médicos espíritas na Faculdade de Medicina Dentária, isso é falado lá pelos médicos, tanto os portugueses como os brasileiros. Isto é facto. São as nossas emoções mal retratadas que fazem com que apareçam as doenças. E porquê? Voltamos outra vez àquilo que eu estava a explicar de início. Todos nós somos química. Ao sermos química, temos compostos e fazemos compostos químicos. Se estes compostos químicos continuarem a ser sempre em desgaste, ou estarmos sempre a produzir substâncias que não nos fazem falta, nós desgastamos os nossos órgãos. Ao desgastar o órgão vai aparecer o problema, vai aparecer a doença. Daí que a hipnose na doença, existe muito hipnose no cancro. Aliás, eu fiz hipnose à minha filha quando ela teve uma unha encravada. E até ela levar anestesia, ela fez todos os tratamentos, todo o procedimento, com hipnose, e aquilo correu lindamente. Quando ela teve então que fazer a remoção da unha, eu confiei na anestesia, não lhe fiz hipnose, e a enfermeira dizia assim: não, mas como é que é possível? O pior, a sangue frio aguentaste tudo tão bem. Agora, com a anestesia não consegues aguentar a remoção da unha. Portanto, eu a partir daí deixei de confiar nessas coisas. Eu sempre fiz hipnose ao Rafa. Porque o Rafa de 4 em 4 meses faz análises. Claro. Portanto, a pior coisa, de 2 em 2, portanto, a pior coisa que podia acontecer era ele ter trauma a agulhas. E ele sabe fazer auto-hipnose. Ele já faz sozinho os passos que tem que fazer na hipnose para chegar à parte do laboratório, fazer as análises e ver se é lá. Portanto, eles ficam a olhar, um miúdo tão pequenino, chega lá, nunca chorou, nunca disse nada. Se o que é que lhe faz? Olha, não sei o que é que lhe faz, continua a fazer, está bem feito. São sempre os comentários que fazemos. Portanto, a hipnose na doença é uma mais-valia. Eu tenho uma amiga minha que é anestesista e tenho um amigo meu que trabalha na VMER. E uma vez ele não conseguia fazer a canalização da veia à paciente, porque ela estava extremamente desidratada. E ela, como estava desidratada e estava naquele processo todo, estava ali com a parte química dela toda muito alterada, não conseguiam fazer a canalização da veia, até que ele se lembrou de relaxá-la com a hipnose, com o que eu lhe tinha ensinado. E conseguiram automaticamente fazer a canalização da veia. Portanto, faz todo o sentido. Faz todo o sentido. A hipnose dá para tudo. E não é preciso, muitas das vezes, estar a ver ali aqueles protocolos ou aqueles procedimentos todos que estamos habituados e que... Isabel, fala-me uma coisa. É fácil a pessoa ir a uma sessão de Reiki? É fácil uma pessoa ir a uma sessão de Tarot? O porquê da fobia? Fobia não é mais, mas o medo de hipnose. É muito fácil, a hipnose foi muito Porque é que as pessoas têm? Eu gostava. É que eu ouço tanta gente dizer eu gostava. Eu gostava de ir a uma sessão. Eu gostava. Então vamos fazer uma regressão a vidas passadas. É que as pessoas têm um medo terrível de se dar a conhecer algo que não querem. Não tem a ver com isso. Tem a ver com as ideias pré-concebidas que já existem de coisas passadas. Se nós regredirmos a vidas passadas, toda a gente se lembra daqueles espetáculos dos circos em que a pessoa estava presa entre duas cadeiras e chegavam a estar ali dias. Quer dizer, a hipnose está associada a isso. Portanto, a hipnose está mal contextualizada. Ao estar mal contextualizada, qualquer pessoa que lá queira ir tem medo. Aliás, se formos até a um passado bem recente, nós temos o Firme-Irte como uma barra de ferro. Firme-Irte como uma barra de ferro daquele programa da televisão não é nada aliciente para uma pessoa que pensa, não, eu vou lá porque me vou tratar. É mais tipo espetáculo. É mais tipo espetáculo. Só que a mesma hipnose que é usada para espetáculo é usada para uma terapia, mas com outras técnicas. Porque o transe é o mesmo, tudo é um transe. Aliás, quando nós vamos a uma consulta tarot, quando nós vamos fazer uma terapia de Reiki, já existe um transe. Só que pode ser um transe muito superficial. Quando nós estamos a conduzir num estado automático, é um transe. Quantas vezes é que nós vamos andar e dizemos assim, vinha em piloto automático, como é que eu vim para aqui? Isso é um transe. Ouvir música, tudo isso, meditar, tudo isso são diferentes estádios de transe. E isso é estudado, isso é comprovado. Agora, está tão mal retratada a hipnose, que é muito normal que as pessoas tenham medo. Eu, se não tivesse o conhecimento que tenho, eu também tinha. Eu farto-me dizer isto, tanto a nível do tarot como a nível da hipnose. Se eu não soubesse o que sei, eu também tinha medo. Porque está tão mal retratado, está tão mal falado, existe tanta conotação negativa.
às vezes até procurar, se vamos procurar, ou quando vamos procurar alguém de renome, de que aquela pessoa não me vai enganar e que eu levo ao melhor sítio possível, e nem sempre é a verdade, ou corresponde à verdade. E vêm as expectativas defraudadas. Nós conversamos, nós falamos com outras pessoas, nós contamos as nossas expectativas e as nossas experiências a outras pessoas. E a partir daí começam a desenrolar e começam a fluir de um medo que acaba por ser um medo coletivo, não é? Nós vemos isso nos mídias, nos medos coletivos que são metidos, com os aumentos, com os impostos, com... Portanto, Para que é que as pessoas ainda associam muito a hipnose à história de querer saber o que foram em vidas passadas? Parece que as pessoas aplicam muito. Gostava de ir a fazer um pouco de hipnose, mas para saber muito o atrás. Mas muitas vezes não é isso. Ou não tem de ser. Não tem que Mas as ser. pessoas associam muito a hipnose e eu gostava de saber o que é que eu fui, se fui rainha, se fui rei. Mas o mais engraçado, eu e a minha mãe comentámos muito isso, É. nas várias formações que já fizemos de vidas As passadas. pessoas têm essa tendência, não é? Tem. E nós comentamos muito isso e achamos muita graça, porque a maior parte das pessoas que fazem hipnose de regressão de vidas passadas já foram todas rainhas, ou já foram todas princesas. Porque há explicação Ninguém para é um isso, cocheiro. Isabel. Ninguém é o recheiro, costuma dizer assim, nós Mas isso tem explicação, Isabel. Era aquilo que eu estava a dizer de início. Tudo isto está enquadrado. São metáforas do nosso consciente. E são ou necessidades, ou vontade que a pessoa tinha, ou É a necessidade refletida. é necessidade, exatamente. E então a pessoa acaba por se refletir naquilo, acaba por idealizar aquilo. Nós já tivemos também casos de pessoas que queriam se ingrar na parte das terapias holísticas e quando vão a vidas passadas veem-se sempre como tendo queimado numa fogueira, tendo sido mortas numa fogueira na época da Inquisição, ou andarem a fugir porque trabalhavam com plantas, com ervas e trabalhavam nessa área. Não deixavam que Exatamente, pudesse desenvolver. Está sempre muito correlacionado com aquilo que se passa atualmente, porque, portanto, são metáforas que a nossa mente usa para fazer essas associações. E nós acabamos sempre por comentar e por rir, não escarnecer, não é? Que ninguém é empregada da limpeza. Naquela época não havia empregadas da limpeza. Impressionante, não havia cocheiros. É sempre ou rainhas, ou bruxas, ou princesas. Mas numa regressão pode aparecer uma pessoa do povo. Pode, já me aconteceu. Pronto. Já me aconteceu, Atenção, sim. é isso que queremos dar a Não, entender não. às pessoas. Não, já me há aconteceu. aquela necessidade, Com ou dados. pensar que vai ser a rainha ou o rei ou o pajem, não. mas pode vir a Já ser me uma pessoa aconteceu do povo que ajudava, normalmente. por exemplo. Sim. E com dados e factos muito concretos. Sim. E Pronto. saberem explicar e dizerem aquilo era assim, porque por norma nós fazemos toda essa avaliação e contextualização do local onde a pessoa está. E já me aconteceu com uma amiga minha, que ela vinha do gabinete, vinha completamente atordoada, porque ela realmente era uma pessoa do povo e trabalhava com surdos. Não tem nada a ver com aquilo que ela faz atualmente. Estás a ver? Curioso. Não tem nada a ver com aquilo que ela faz atualmente. Eu acho que a São duas coisas felicidade, e completamente agora distintas. desculpa, eu acho que a felicidade é uma pessoa saber, querer fazer uma regressão é isso, não é querer saber se foi rei, rainha, Sim, ou se era uma grande pessoa, Sim. ou se tinha capacidades de... Eu acho que isso é lindo. Aconteceu também com outra amiga minha, numa regressão que fez. Ela era viking e estava a ser degolada, lembras-te? E nós até achávamos graça porque ela fazia... Ela tinha grandes problemas de... Sim. E, portanto... E depois qual é o estudo que se faz disso, Isabel? Eu não faço estudo, nem faço enquadramento. É a própria pessoa que tem que achar Tem que achar o porquê que o porquê, ela na onde é que aquilo regressão, faz sentido para ela. qual Porque é o senão problema de... sou eu a pôr as minhas crenças e sou eu a pôr as minhas sim, já deduções. percebi. Vais vida- estar a injetar, vá lá entre aspas, Aquilo que na eu pessoa, sou. olha que era isto, e a pessoa não sai Exatamente. dali. Quer dizer, saiu de uma e entrou noutra. Exatamente. Portanto, é a A própria mente tem que estar pessoa. livre para A tal. mente tem que estar livre. E é a própria pessoa que faz todo o enquadramento, que aquilo faz sentido para ela, não faz sentido. Pode até nem fazer sentido agora e fazer sentido mais tarde. Pode fazer sentido daqui para um ano, daqui para 2. A pessoa vai se recordar e vai se lembrar. Pode fazer sentido quando ela estiver outra vez num novo momento de transe e aquilo voltar a fazer sentido, lembrar-se de dizer, espera. Ou quando estiver a viver uma situação parecida e dizer, já passei por isto. É que não se pode nos levar ao futuro. É que temos que falar Pode, sempre eu no faço para muito trás. isso. Eu faço O muito reiki, curiosamente, progressões. leva. Sim, Eu eu sei faço muitas muito vezes. progressões. A progressão pode ser muito benéfica. Vamos voltar a falar daqueles casos em que eu estava a falar. Por exemplo, aquele rapaz do vício do jogo.
eu fiz-lhe uma progressão. Aliás, eu gosto sempre de fazer progressões para que as pessoas se vejam bem, porque isso vai dar aquele fator motivador para elas pensarem ou para se agarrarem e dizerem, olha, eu sei que daqui por não sei quanto tempo vou estar bem. Vou ter coragem de... Portanto, eu só tenho que agarrar agora este fio condutor e fazer isso. E essa... Porque eu fiz à mãe primeiro, portanto, não houve qualquer contacto entre mãe e filho. Primeiro eu fiz à mãe, primeiro eu fiz ao filho. O filho saiu do gabinete, não se cruzou com a mãe porque saiu logo dos passos e entretanto entra a mãe. Quando eu fiz ao filho, na progressão do filho, o filho via-se passado 5 anos, bem, sem qualquer vício, com uma menina com 2 anos a preparar tudo para ir para a praia. Quando eu fiz a progressão à mãe, a mãe via-se passado 4 anos, bem, com o filho, com uma netinha com 1 ano. Portanto, tudo conjuga. Conjugavam as duas progressões. Portanto, foi a primeira vez que isto me aconteceu. Aquilo para mim foi assim uma coisa espetacular. As duas progressões de duas pessoas que não têm qualquer tipo de contacto veem exatamente a mesma coisa, com os lapsos temporais corretos, tudo mais. Essa para mim foi marcante. Isso para a família até é bom, no fundo, para a família mãe e filho. Sim, saber sim, o filho sim, saber sim, que vai sim. progredir, E a mãe saber que o filho vai ter esse progresso. Exatamente. Também naquele rapaz que eu estava a falar, que esteve lá, que está a se seguir também na psiquiatria e na psicologia, esse rapaz viu-se daqui por 3 anos, bem, a ter uma conversa normal com o pai e com a mãe, a falarem sobre como ele tinha conseguido superar todo o problema. Portanto, é muito benéfico. Portanto, é um futuro nas mãos. É um futuro nas mãos. E é extremamente benéfico nós fazermos isso. Porque eu faço, eu comungo disso e faço muito isso exatamente por isto, porque acho que é muito bom a pessoa perceber que está no caminho correto, que é por ali que tem que ir e que se fizer aquele percurso e se fizer aquele caminho vai conseguir ter o resultado que quer. Portanto, ela já tem onde se agarrar, não se está a agarrar a uma coisa incerta. Fala-me dos eventos. Para agosto, praticamente já no final. Para setembro, o que é que temos em mão? Sim, para agosto ainda vou ter uma palestra gratuita, agora na sexta-feira, sobre barras de acesso. Depois, no dia 1, vamos ter o início da formação de cristais, que vai ser feita com a minha mãezinha, lá em cima. No dia 2, vamos estar a fazer o Reiki tradicional nível 2, também com a minha mãezinha. Nível 3, sim, nível 3. Depois, no dia 9, vai estar a ver o Reiki Estrelar nível 1. No dia 15 vamos ter um curso básico de quirurgia. E no dia 22 vamos ter uma formação em ressonância pessoal psicoterapêutica, psicoterapêutica, exatamente. E no dia 29/9 temos um workshop, que é o workshop Felizmente. A minha mãezinha também que eu adorei. já tinha estado aqui a falar. Por acaso cruzámos este felizmente. Mas é uma mente feliz, ao fim e ao cabo, este felizmente polar. E se as pessoas tiverem essa capacidade, as pessoas são mais felizes. Tudo isto no Super Center Anaís, a loja 1 na Rua do Bairro Afonso Costa, e o telefone é o 265-546400, a loja 2, Praça do Brasil, 265-410-621. Facilmente encontramos a Isabel Gomes e a Isabel Guerreiro nestes 2 espaços, com estes telefones também, para ter sempre uma palavrinha. Curiosamente, também és como a Isabel mãe, do estilo, há sempre uma palavrinha a dar? Eu sou um molde da Isabel mãe. Não, é que é assim. Poderia haver, e tu sabes que poderia haver a tua mãe, porque chegou a um ponto e uma capacidade, não tirando a tua, de, pronto, tenho paciência para tal. Tu, não é tirar-te a paciência, olha, eu consigo, mas daqui a pouco, porque também há ali alguém que precisa de mim. Sim, mas a tua mãe consegue. As 24 horas é quase que digo que ela consegue dobrá-las em 48 para estar com as pessoas sempre. Ela não para. Sim, mas sim, claro que consigo, porque nós copiamos exemplos e nós, por norma, temos sempre alguém de referência, temos um exemplo que copiamos e fazemos. Portanto, é muito difícil para mim desvincular-me do exemplo com o qual eu comungo. Portanto, claro que sim, eu acabo por ser muito com a minha mãe, acabamos por fazer muitas mesmas coisas, ter muito a mesma maneira de agir e de interação com as pessoas e ter sempre atenção com a pessoa que nos procura, porque há uma coisa que nós nunca nos esquecemos, lá está, isto acabou por me ser sempre ensinado pela minha mãe, não é, às vezes não é aquela coisa de sentar e dizer, faz assim, faz... Não, é os exemplos que se copiam. Claro. A pessoa que está à minha frente, se me procura é porque tem algum problema. É porque precisa da minha ajuda. Portanto, se ela precisa da minha ajuda e se me procura é porque ela confia em mim. Portanto, é porque eu posso ajudá-la de alguma maneira. Então, se eu não a ajudar, eu não estou a fazer um bom trabalho, um bom papel. Claro. Isabel, para terminar, como é que os teus filhos veem esta tua vida e o teu marido? O teu marido vê como um emprego ou vê que tem um ser humano ao meu lado? Pois já tem uma mulher.
É a mãe dos seus sim, filhos. sim. Mas tem um ser humano. Sim, eles veem-me assim. Sim, também tanto os filhos como como o mãe, pai. como ser humano, como tudo. E adoram aquilo que eu faço. Estão sempre do meu lado, apoiam-me em tudo. Não posso dizer o contrário. Aliás, os meus filhos adoram hipnose. Eu fiz formação de hipnose de rua e de palco e quando cheguei a casa hipnotizei a minha filha. Para ela perceber que não tinha problema nenhum Claro. em relação ao tomate. Eu faço hipnose motivacional ao meu filho mais velho. Eu faço... Portanto, lá está, eles estão a ser criados no mesmo molde que a mãe. A serem atentos e despertos a tudo isto com muito respeito E têm pelas muito pessoas. Têm têm muito gosto e gosto, vontade de têm muito aprender. gosto. É verdade. Portanto, veem-me exatamente em todas essas vertentes e sempre como a mãe. É a mãe. Isabel, tu vês ali a tua filha ou vês o ser humano que está não a seguir os teus passos, mas ser sim. mais um padrão no mundo? Portanto, Tem tem o graça seu que... caminho a Verdade. percorrer. Tem graça que eu muitas vezes não vejo a minha filha como minha filha. É aí que eu queria Vejo chegar. como camarada, como colega de trabalho, como comungando das mesmas ideias. É interessante que nunca usamos muito, ou pelo menos pelo meu lado, tentei nunca usar esta de eu quero, posso e mando, sou a mãe e tens que me obedecer. Não, sempre arranjámos meios de ajustar as nossas necessidades e vejo-a como uma ótima profissional. Tenho muito orgulho nela como profissional. Percebo que conseguiu superar tudo aquilo que eu lhe ensinei. Eu costumo dizer, eu vim ao mundo com a missão de ensinar. E se eu, a partir daqui, se eu lhe ensinar melhores profissionais, então eu estou realizada. E é isso que eu tento fazer sempre nas minhas turmas, nas minhas aulas, nos cursos de formação que faço. É sempre formar novos profissionais melhores do que eu. E é isso que eu faço com os meus alunos, acompanhamento. Com os meus alunos não há rivalidade, há acompanhamento. E mesmo com os pacientes e com as pessoas que acabam por procurar, porque a maior parte das pessoas que acabam por procurar a minha mãe, e no meu caso também, acabam por se tornar amigos, porque existe um acompanhamento, não há aquela coisa de olha, acabou o seu tempo, tenho que ir embora, acabou. Não. Não, olha, agora não posso porque tenho a agenda cheia, não vou ouvi-la. Não, nós acabamos por ter sempre um bocadinho para aquela pessoa, aliás, quer seja por Facebook, eu digo muitas das vezes, olha, se não conseguir falar comigo, mande mensagem, mesmo que eu não responda logo, assim que der eu respondo. Muito bem. Obrigado às duas. Obrigada a nós. Isabel Gomes volta, estás perdoada. A Isabel Carreiros vai estar comigo segunda-feira e depois iremos saber o que é que vamos ter na próxima quarta. Com certeza. Preparem-se, porque todas as quartas há novidades a trazer aqui aos estúdios da Rádio Jornal. Obrigado às duas. Obrigada. Eu volto amanhã às 7h para mais uma emissão. Até lá, façam-nos um favor.